língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? É Jesus, Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? É Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? É Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, aquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Vamos declarar bem forte. Hosana ao Rei que vem. Sim. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.
Graça e paz a todos. Quantos aguardam a volta de Jesus? Quantos estão preparados para a volta de Jesus? Amém, diminuiu, né? Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. É importante você desejar a volta de Cristo, mas também é importante você estar preparado para a volta de Cristo. Ele virá repentinamente, não sabemos a hora e nem o dia, mas ele vem. Esteja você pronto ou não, ele vem. Goste você ou não, ele vem. Acredite você ou não, ele vem. Aleluia. Dê um aplauso bem forte para ele. Glória ao Deus dos céus. Tudo muito lindo. Parabéns a todos os jovens, irmãos, que louvaram e adoraram aquele que vive e reina para sempre. Quero agradecer ao pastor Ricardo pelo convite, que o Deus dos céus lhe recompense grandemente. Quero ler com vocês, amados, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16 e o versículo de número 22. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso de número 22. Diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Fecha os teus olhos um momento. Senhor meu Deus, a tua presença, Pai, ela é real neste lugar. Glorifica, Senhor, o teu nome nesta tarde, ó Deus, operando segundo a grandeza da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, eu não tenho dúvida de que há jovens sedentos por ti, meu Deus, aqui neste lugar. E aonde houver um coração, ó Deus, desejoso pela tua presença, inunda ele, meu Deus, com a tua chuva, com a tua glória, com a tua unção, com o teu poder. Que nenhum destes, ó Deus, que está aqui nesta tarde, venha retornar para os seus lares da mesma forma como eles adentraram, mas que eles sejam, ó Deus, carregados no poder e na unção do Espírito Santo. Fala conosco, amado Deus, nesta tarde, em nome de Jesus. Tome o seu assento um pouquinho. Toda honra e glória àquele que vive e reina. Exaltado seja aquele que está sentado em um alto e sublime trono, que é adorado em todo tempo. A ele a glória para todo sempre. Lindo tema. Quero parabenizar os irmãos que escolheram este tema, Maranata. Maranata. A palavra Maranata, ela é uma palavra aramaico que pode ter três significados, né? Dependendo do contexto. Ela pode significar o Senhor veio, fazendo referência a... Não, ele pode significar o Senhor veio, fazendo referência ao passado. Também pode significar o Senhor virá, fazendo referência ao futuro. E também pode significar um clamor: ora vem Senhor. Ou, como nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. E diante desta abordagem que nós fizemos acerca deste tema, né, o meu objetivo aqui nesta tarde não é complicar vocês, a mente de vocês, trazendo um tema escatológico, né, como dizendo que a igreja será arrebatada antes da tribulação, ou no período da tribulação, ou depois da tribulação. Eu não quero complicar a mente de vocês com nesse sentido, nessa mensagem escatológica, mas eu quero levá-los a entender o real motivo, né, da volta de Cristo. Por que Jesus veio?
porque ele virá. E também, por último, apresentar a vocês algumas provas bíblicas de que isso não é conto de carochinha. E também não é fruto de uma mente brilhante, mas é algo real que vai acontecer, como eu disse aqui, gostando você ou não, estando você preparado ou não, isso vai se cumprir. Não vai se cumprir porque o pastor Claudemir está falando, mas vai se cumprir porque a palavra de Deus nos garante esta verdade, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E se a palavra de Deus me garante isso, eu creio que ele vai voltar. Ele vai voltar. Infelizmente, muitos não estão preparados ou esperando a volta de Jesus, mas ele vai voltar. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês por que Jesus veio. Qual foi o motivo da sua primeira vinda? Por que ele deixou o seu céu de glória? Por que ele deixou tudo aquilo que sempre foi dele para habitar entre os homens, para se fazer carne e habitar entre os homens e morrer em morte de cruz? Qual foi o objetivo da sua primeira vinda? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando Deus ele cria todas as coisas, lá no capítulo 1, à medida que Deus ia criando os luminares e todas as coisas, ele observava e olhava, dizia, é bom. Aí ele criava mais alguma coisa, ele dizia, é bom. Mas quando ele cria o homem, no último versículo, a Bíblia vai dizer que ele observa toda a criação. E agora ele não vai dizer que é bom, ele vai dizer, é muito bom. O céu se alegrou de tal maneira com a criação do homem, que o próprio Deus deu testemunho dizendo, é muito bom. Agora pense comigo, para nós que somos pais, nós daríamos a nossa vida em resgate dos nossos filhos, como acontece às vezes em alguns países, em alguns lugares onde os filhos são sequestrados e os seus pais, eles fazem de tudo para crianças para ter o seu filho de volta. Por quê? Porque o filho é um bem tão precioso, tão valioso, que o pai e a mãe, se preciso for, ele dá a vida pelo filho. Agora imagine Deus, o Criador, que criou você, que deu o próprio testemunho dizendo, é muito bom, é maravilhoso essa obra, é lindo demais. Será que ele iria perder você? De maneira alguma. Jamais os céus iria abrir mão de você. Jamais os céus iria abrir mão de você. Quando eu olho para este primeiro livro, mais precisamente ali no capítulo 3, depois da queda do homem, as Escrituras vai dizer que Deus, pela viração do dia, ele vem ao encontro do homem, clamando, dizendo, Adão, onde estás? Eu entendo que isso, amado, era algo costumeiro da parte de Deus. Eu acredito, Deus tinha o hábito de se encontrar com o homem, de se relacionar com o homem. Por que eu entendo isso? Porque nos capítulos anteriores nós vamos ver Deus dando governo para o homem, Deus dizendo para o homem, para ele dominar a terra, ou seja, Deus dialogando com o homem, se relacionando com o homem. Então ali no capítulo 3, quando Deus aparece,
chamando Adão, eu acredito que aquilo ali não era algo assim, um imprevisto, mas eu entendo que era algo costumeiro. Deus, ele tinha o hábito de vir e conversar com o homem. Então, quando eu observo esta verdade, ela me dá a entender que havia relacionamento. Isso fala-nos de relacionamento, fala-nos de intimidade. Ou seja, o homem tinha intimidade com Deus, o homem falava com Deus. Havia uma amizade do homem para com Deus. Havia uma amizade entre eles. Porém, esta amizade, ela foi comprometida, esse relacionamento do homem para com Deus, ele ficou comprometido após a queda do homem. Após a queda deste primeiro homem, houve-se uma ruptura. E aquela amizade, aquele relacionamento que tinha entre Deus e o homem já não podia ter mais. Por quê? Porque o homem agora era um ser pecador. Já não era mais um ser santo, que podia estar na presença de um Deus que é santo. O pecado gerou essa ruptura, essa divisão. O homem, ele foi separado de Deus por causa do pecado. E agora aquela amizade que ambos tinham, aquele relacionamento de pai com filho, ficou comprometido por causa do pecado do homem. E este Deus que tinha o hábito de falar com o homem, quando ele chega e te pergunta: Adão, onde tu estás? Adão não estava mais no mesmo lugar, pastor Jackson. Ele estava escondido. Ele estava com medo, porque ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha errado. E Deus então pergunta: onde estás, Adão? Onde estás, Adão? E aqui nós vamos entender então que o principal objetivo da primeira vinda de Jesus era restaurar a comunhão que havia sido perdida no jardim do Éden. Jesus veio, preste atenção, Jesus veio para restaurar esse elo de amizade. Jesus veio para que o homem de volta para Deus. Quando nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, não faz sentido. Nós queremos morar com Deus se nós não nos relacionamos com Ele aqui. Faz sentido você entrar na casa de uma pessoa que você não tem relacionamento, que você não tem intimidade. Então o principal objetivo de Deus é trazer o homem de volta para Deus, de Jesus, da sua vinda à terra. A primeira coisa que ele quis fazer é trazer de volta. E isso está registrado em Lucas capítulo 19, verso 10. Veja o que nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi perdido? O homem que se perdeu. Ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi separado do Altíssimo. Aquela comunhão, aquela amizade de pai com filho já não havia mais. Por quê? Por causa do pecado do homem. 1 Coríntios capítulo Efésios capítulo 2, verso 13, diz assim: todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, presta atenção, vós que antes estavam longe, separados, fostes aproximados mediante o quê? O sangue de Cristo. Nós estávamos longe. Então Jesus, ele veio para quê? Através do seu sangue, para nos aproximar de novo, aleluia, para nos trazer para perto do papai. É isso, ele veio para te trazer para perto de Deus novamente. E Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim: fiel é Deus,
pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, para o qual vocês foram chamados. Para que vocês foram chamados? Para a comunhão, para o relacionamento, para uma amizade, para uma intimidade com Deus. Antes que você vá para o céu, Deus quer que você viva em comunhão com Ele aqui. Deus quer que você desfrute de um relacionamento com Ele aqui. Então Deus sempre quis se relacionar com o homem. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio trazer de volta o homem para Deus, para perto de Deus. Deus ama demais você. Deus ama demais o homem. A tal ponto que Ele não poupou nem o seu filho. Mas Ele veio para que você retornasse de volta para perto do Pai. Então, o objetivo de Deus sempre foi relacionamento. Está perto do homem. E no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, uma das formas de Deus estar mais perto do homem era Deus encontrou através do tabernáculo. Deus veio até Moisés e diz assim no capítulo 25, verso 8: faze-me também um santuário. Para quê, Moisés? Para que eu possa habitar entre vocês. Olha Deus aí mais uma vez querendo estar pertinho do homem. Faz, Moisés, constrói um tabernáculo. Constrói uma tenda aí, ou mishkan, ou como dizem em hebraico. Faz uma tenda, porque eu vou me manifestar nela. Eu quero estar entre vocês, no meio de vocês. Êxodo 29, 45. E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus, e eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, a fim do quê? De morar entre eles, eu, o eterno, seu Deus. Qual o objetivo do tabernáculo? Era para Deus morar entre eles. Morar para quê? Isso fala de relacionamento. Você vê que Deus lindo? Olha que Deus tremendo. Ele diz, não, eu quero que vocês constroem, porque eu não quero estar longe de vocês, eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar pertinho de vocês, eu quero estar com vocês. Faze-me um tabernáculo, porque eu quero estar entre vocês. Agora já em Êxodo capítulo 40, verso 33 e 34, diz assim: finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Presta atenção. E assim Moisés concluiu toda a obra. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. O que precisou acontecer aqui primeiro? Precisou a obra estar com. A casa precisou estar em ordem. Deus não se manifestou no meio deles enquanto as coisas não estavam no seu devido lugar. A glória de Deus só veio depois que todos os utensílios do tabernáculo foi ungido. A glória de Deus só veio depois que tudo estava em ordem. Que isso nos... Primeiro, nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado. Ele não habita em lugares bagunçados, aonde há bagunça, onde há desordem. Tudo tinha que estar no seu devido lugar. E depois, quando tudo estava no seu devido lugar,
Então a Bíblia diz que a nuvem da glória veio sobre aquele lugar. Era tão forte, mas tão forte a presença de Deus, que nem o amigo dele, Moisés, presta atenção, o negócio era tão forte, que nem o seu amigo, com o seu irmão Arão, pôde entrar na tenda do encontro. Por quê? Porque Deus estava ali. Deus estava entre eles. A glória tomou conta da casa e Moisés não podia entrar naquele lugar, porque grande era a presença de Deus naquele lugar. Grande era a presença de Deus. Mas o porquê que Deus se revelou aos filhos de Israel por meio de uma nuvem? Nós vamos encontrar várias vezes Deus se revelando ou estando no meio deles através de uma nuvem. Em primeiro lugar, porque o homem, como ele mesmo disse para Moisés, quando Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus disse: Moisés, esquece isso. Homem nenhum pode ver a minha glória e permanecer vivo. Não tem como, Moisés. Então Deus ele se esconde atrás da nuvem para não matar o homem carnal. Ele não tem condições de contemplar a face do Deus que é santo, do Deus que é eterno. Mostra-me a tua glória. E Deus disse: Moisés, como? Homem nenhum. Êxodo 33, 18 a 20 diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e verá. Homem nenhum pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então, primeiramente, para nós entender por que Deus ele se esconde atrás de uma nuvem. Primeiro, a glória do Senhor, ela é... O que é a glória? A glória do Senhor não é, uma nuvem. Deus ele se esconde atrás da nuvem. Mas não significa que a glória do Senhor é a nuvem. Alguns podem até perguntar então por que se menciona uma nuvem quase todas as vezes que a glória de Deus se manifesta nas Escrituras? O motivo é este: Deus ele se esconde através da nuvem para que o homem possa estar perto dele, para que o homem possa sentir a sua presença, para que o homem possa se relacionar com ele, estar pertinho dele. Porque se Deus se revelasse ao homem na sua totalidade, ele seria consumido, fulminado no mesmo instante, na mesma hora. Então, um dos motivos de Deus se revelar através da nuvem é para que o homem ele possa estar pertinho dele, sentir ele, aleluia, ouvir a sua voz, ter intimidade com ele. Ele é magnificente demais, irmãos, para que a humanidade possa contemplá-lo. Ele é tremendo demais para que o homem natural possa ver a sua face. Se ele não cobrisse a sua face através da nuvem, ninguém sobreviveria ali no arraial de Israel. Veja o que Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 15 a 16. Pelo bendito e único e soberano Rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Agora presta atenção: que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. O dicionário vai descrever essa luz inacessível como algo impenetrável, algo que o homem não tem acesso, é algo que você jamais conseguirá ter acesso. Então não tem como. Então o que Paulo está dizendo aqui é que o homem mortal jamais poderá ter acesso a essa luz, a essa glória. O homem
natural, o homem mortal, ele jamais conseguirá penetrar esta luz de glória que é o nosso Senhor e Salvador. Jamais. E Paulo, queridos, vocês se lembram perfeitamente, ele foi um homem que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E ele vai descrever isso muito bem para o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, no versículo 13, ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente, presta atenção, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim. Ele viu uma luz que resplandecia mais que o sol. Resultado? Cego. Não pôde ver mais, somente ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele dando esse relato para o rei Agripa, ele disse: eu vi uma luz mais resplandecente do que o sol. Então esta luz inacessível, ela brilha milhões e milhões de vezes mais do que o sol. E talvez seja esse um dos motivos que o profeta Ageu diz o seguinte: que naquele dia o sol e as estrelas perderão o seu brilho. Por quê? Porque serão ofuscados diante da glória do Eterno. Perderão o brilho diante daquele que brilha mais do que o sol. Paulo não viu a face do Senhor, ele só viu a luz que emanava dele. Oh, aleluia, por isso teve que perguntar: quem és, Senhor? Ele não conseguiu ver a face daquele que falava com ele. Ele somente viu uma luz. Foi o suficiente para ele ficar cego. E então ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aleluia. Quem és tu, Senhor? O seu rosto, ele estava totalmente cego pela luz que emanava da sua glória. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o que é glória? A palavra glória, né? A palavra hebraica para glória usada por Moisés nesta ocasião foi kabod. Ela é definida como peso de alguma coisa, mas somente de uma forma figurada, né? No bom sentido, a definição também fala de esplendor, abundância e honra. Então, o que Moisés estava pedindo para Deus, na verdade? Ele diz assim, verso 33, 19, Deus responde para Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Deus falou assim, o que Deus está dizendo assim, ó, Moisés, eu vou fazer toda a minha bondade, tudo aquilo que eu sou, eu farei passar diante de ti. Então Moisés pediu toda a sua glória e Deus se referiu a ela como toda a minha bondade. Eu farei passar diante de você toda a minha bondade. A palavra hebraica para bondade é tov, significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada, Moisés, nada, eu não vou reter nada de vocês. De você, Moisés, você pede para me ver a minha glória, mas eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Eu não vou reter nada de você. Aleluia! Eu vou me revelar a você, porque você é meu amigo. Você é meu amigo. Então, na antiga aliança, a presença de Deus ela era manifesta no tabernáculo. Depois nós vamos ver a glória de Deus sendo manifestada ali no templo de Salomão, né? Sendo manifestada no templo de Salomão. Já na nova aliança, aparece um homem, precursor, anunciando, né, aquele que haveria de vir, aquele que viria para consumar esta obra, para trazer o homem de volta para Deus. O nome deste homem era João o Batista. Ele vem preparando a casa, porque como eu já disse no início, Deus é um Deus santo e Ele não habita aonde há desordem. É por isso que João Batista, quando ele chega, ele diz: arrependei-vos, raça de víboras, convertei-vos dos vossos maus caminhos.
arrependei-vos, convertei-vos. Ele veio preparando o caminho para Deus, para que a glória de Deus, uma vez mais, se manifestasse no meio. Ele prepara o ambiente. Ele sai de cena e Jesus entra agora em cena. Ele cumpre o seu ministério terreno. Depois ele é levado para a cruz. E lá na cruz, ele cumpre a obra da redenção. Na cruz, ele entrega a sua vida em sacrifício vivo ao Deus Pai. Cumprindo a obra da redenção. Em outras palavras, João Batista preparou o caminho, agora Jesus ele vai completar a obra. Ele vai deixar a casa bem organizada, bem limpinha. Para quê? Para que o Deus dos céus, que desde o princípio se relacionava com o homem, andava com o homem, falava com o homem, agora viesse novamente a estar junto. Não mais meio do homem, meio do seu povo, como era na época do tabernáculo, mas agora Deus, o objetivo agora não era mais ficar no meio, mas agora o relacionamento agora com vocês vai ser muito mais forte, vai ser melhor. Mas isso só foi possível quando Jesus, ele dá o brado de vitória na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumado. Quando ele completa a obra da redenção, automaticamente os nossos pecados são todos apagados, lançados no mar do esquecimento. A casa agora está adornada, preparada para receber o hóspede mais especial, mais lindo, mais maravilhoso que existe, que é o Espírito Santo. Ao terceiro dia ele ressuscita. Depois da cruz, ele vai para o túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscita. Passa alguns dias com os discípulos, 40 dias. Mas antes dele subir aos céus, ele dá uma ordem para eles: ficai em Jerusalém. Para quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. A maioria dos teólogos afirmam e acreditam que o Espírito Santo, ele passou a habitar no homem ali no Pentecoste. Ali foi o marco da igreja. A partir dali, algo mudou. Então ele deu uma ordem: ficai em Jerusalém. Para quê? Agora a casa estava pronta, preparada. Jesus, ele preparou, ele consumou a obra, a cruz do Calvário. Agora os filhos obedientes, eles vão para o cenáculo. E ali no cenáculo, já com a casa preparada, as coisas tudo em ordem, Deus envia uma vez mais a sua glória. A sua presença agora vem de uma forma tremenda. A casa, o cenáculo é chacoalhado por um vento veemente impetuoso. Eu tive uma experiência em Curitiba no ano de 1998, quando um determinado pastor ministrou. O pastor Edson estava comigo, acho que nesse dia, se eu não me foge a memória, em que aquele templo foi tão impactado pela glória de Deus, as janelas todas fechadas, e nós ouvia barulho de um vento que assoprava, uma forma sobrenatural naquele dia. Foi um impacto de uma presença, de uma glória tão tremenda naquele lugar. E a Bíblia diz que no Pentecoste, aleluia, veio sobre eles um vento veemente impetuoso. E o Espírito de Deus agora ele passa a fazer morada no homem. Não mais no meio. Agora Deus encontra uma maneira de se relacionar com o homem, de estar mais perto do homem,
de dormir com o homem, de se levantar com o homem, de caminhar com o homem. É enviando o seu Espírito para habitar, não mais num tabernáculo, mas agora Deus envia o seu Espírito para habitar em mim, em você. Você está hospedando uma pessoa especial. Um ser especial mora dentro de você. Por que que Deus nos presenteia com o seu Espírito? Porque o objetivo de Deus é enviar o seu Filho, é para resgatar de volta, é trazer de volta essa comunhão. Esse relacionamento que foi perdido no Éden. É fazer com que o homem desfrute novamente de uma comunhão plena, íntima com Deus, que o homem fale com Deus, que o homem viva com Deus, que o homem caminhe com Deus. E agora, Deus então ele envia o seu Espírito, e o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós. Alguns que são um pouco mais sensíveis à voz do Espírito, é tão tremendo, irmãos. Às vezes você está caminhando, o Espírito, é por aqui, caminha por aqui. Isso só é possível, meu amigo, através de intimidade. Isso só é possível através de relacionamento. Oh, faça isso. Ande por esse lado, não ande por esse. Isso só é possível através de relacionamento, de intimidade. E é isso que Deus quer, é isso que Deus sempre quis. É que você, jovem, é que nós, pastores, homens e mulheres, voltemos novamente para Deus. Não faz sentido você ir para o céu se você não ama. Nós lemos aqui, aquele que não ama a Deus seja amaldiçoado. Que Deus fez e está fazendo é para que você tenha intimidade com Ele, é que você se relacione com Ele, é que você ame a Ele, é que você converse com Ele, é que você caminhe com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Muitos afirmam ter tido uma visão de Jesus após a sua ressurreição. E nós sabemos que isso foi possível. Mas talvez você pergunte, mas pastor, como é possível se ele ressuscitar em um corpo glorificado? Vejamos. Lucas 24, 15 a 16 diz assim: enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele ressuscitou em um corpo glorificado. Só que ele não se revelou na forma plena. O homem só conseguiu ver a sua face depois de ressuscitado. É porque ele não se revelou na sua totalidade. Porque se ele tivesse se manifestado entre eles, como de fato ele é, aqueles dois discípulos já tinham caído mortos ali mesmo, naquele mesmo lugar. Não tem como. Agora veja bem, depois nós temos os discípulos lá na praia, Jesus chamando eles, comendo com eles. Eles comeram com Jesus. E Jesus não se revelou na totalidade. Só que já quando João estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz, eu vou ler com vocês, Apocalipse 1 a 10, capítulo 1, verso 10 a 17, diz assim: e no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. Ele já não estava de forma natural, mas ele teve um arrebatamento de Espírito. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som da trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vê e envia-o a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E entre os candelabros, aí agora ele vai dizer, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano,
vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao seu redor do peito. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Sua cabeça e seus pés eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como um metal quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Oh, meu irmão, o sol está muito longe da terra. E quando ele, no meio-dia, às vezes nós não conseguimos olhar para ele. E agora João, ele vai dizer assim, que ele contempla o seu amigo. Já não estava mais como lá na praia, quando ele comeu com ele. Mas agora ele vê o rosto do seu amigo brilhando como o sol. E ele vai dizer o seguinte: em todo o seu esplendor, com toda a sua força, a face de Jesus resplandecia de uma forma tão sobrenatural. Brilhava mais do que o sol com todo o seu vigor. Por que isso foi possível? Porque ele foi tomado em espírito. Ele teve um arrebatamento de espírito, e neste arrebatamento ele contempla Jesus. Mas agora ele vê Jesus em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Ele contempla a face de Jesus. Só é possível porque ele tinha sido arrebatado em espírito. Porque ele voltará. Então Jesus, ele veio para restaurar novamente aquilo que tinha sido perdido. Restaurar a comunhão. Ele quer que você comece aqui agora. Ele quer que você caminhe com o Espírito Santo agora. Ele quer que você fale com o Espírito Santo, que você dobre o seu joelho, que você ame o Espírito Santo, que você ande com o Espírito Santo, que você se relacione com Ele, que você coma com Ele, que você vai dormir com Ele, que você vai trabalhar com Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. O caminho foi aberto. O Espírito do Deus vivo habita em você. Santifique-se, ame a palavra, ame a oração, se aproxime dEle, tenha comunhão com Ele. E é tão tremendo isso, porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina dizendo assim, ó: vem o teu reino. Ele quer que o reino dele, que a glória dele, aleluia, que você ande com o reino dele na terra, que você viva e desfruta aqui ainda. Para que quando chegar lá, meu irmão, aí você vai dizer: não, eu já estou acostumado com isso. Aleluia, eu já estou acostumado com isso. Tem que viver o reino aqui. Tem que desfrutar de a comunhão aqui. Tem que andar com Jesus aqui. Por que ele vai voltar? Nós sabemos que ele já cumpriu sua missão, como nós falamos, na cruz do Calvário. Ele já cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele já se entregou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Que motivos então ele tem para voltar, irmãos? Se a obra da redenção já foi consumada, se o preço já foi pago, que motivo tem ele para retornar de novo?
véu do templo se rasgou, a porta foi aberta, o caminho está aberto para todos aqueles que querem entrar por ele. Por quê? Porque ele nos ama. Ele vai voltar porque ele nos ama. Agora pense comigo. Você já tem o Espírito de Deus pertinho de você, falando com você, dormindo com você, se levantando com você, caminhando com você. Mas Deus fala, não, eu quero mais. Eu te amo tanto que isso aí ainda é pouco para mim. Eu não quero só isso, eu quero, aleluia, eu quero mais. João capítulo 14, verso 3 diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver estejais vós também. Se isso aqui não está falando de relacionamento, de intimidade, de amizade, irmão, eu não sei o que é. Ele diz, não, eu vou voltar, sabe para quê? Porque onde eu estou, aqui é muito. Onde eu moro, aleluia, é muito bom. João, ele dá só uma pincelada lá no Apocalipse, dizendo, aleluia, que as ruas são de ouro e de cristal. Ele dá uma pincelada lá dizendo assim que lá não há luz, porque a glória do Altíssimo ilumina a cidade. E o lugar é muito... Ele diz que lá não há dor, lá não há sofrimento, lá a morte não entra. É só uma pincelada. Então Jesus está dizendo, eu quero que você esteja comigo. Aqui é muito bom, eu quero que você desfrute desta glória que eu estou desfrutando. Por que Jesus está dizendo assim? Eu quero você como meu amigo, eu quero você do meu lado, assentado comigo na mesa, sendo servido por mim, desfrutando de tudo aquilo que eu herdei através da obediência. Por que ele virá? Porque ele quer você do lado dele, andando com ele na eternidade, nos céus de glória. Ele voltará. E por que ele vai voltar? Porque o objetivo de Deus ao criar a humanidade sempre foi e sempre será habitar com o homem, estar perto do homem, andar com o homem, aleluia. Ele voltará. E por que ele voltará? Ele nos quer. Ele quer que nós o conheçamos, não mais através de uma nuvem, não mais através de algo obscuro, mas ele vai voltar porque ele quer que você o conheça de forma plena, como ele é. Ele vai voltar porque ele quer que você contemple a sua face e veja ele como ele é. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Paulo vai dizer assim, agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Aí Paulo continua, hoje conheço em parte, hoje eu conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Por que ele vai voltar? Porque ele quer que você o conheça. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você o veja face a face. Ele quer que você, aleluia, converse com ele face a face. E aí Paulo diz, então eu o conhecerei perfeitamente, de forma plena, na totalidade. Não vai precisar mais de uma nuvem cobrindo o seu rosto. Não vai precisar de mais nada para ofuscar quem ele é. Porque naquele dia, quando o céu se abrir, eu estarei com ele e eu o verei face a face. Ora bacana chacatarabanarabas. Ora mandaraba choquerebai.
Oh, eu aguardo este dia em que eu verei a face do meu rei. Eu aguardo este dia em que eu terei a oportunidade de olhar para a face do meu Criador. Oh, bendito é o Rei da Glória. Por que que ele vai voltar? Porque ele penhorou em nós algo muito valioso. Ele penhorou em nós algo muito valioso. A Bíblia fala que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Observe o que a Bíblia diz. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Oh, aleluia. Ele penhorou em nós. Para que serve um selo, senão para garantir que a carta chegue ao seu destino? Assim também o Espírito é a garantia de que um dia chegaremos a este céu e que habitaremos com Ele eternamente. Oh, aleluia! Assim também o Espírito é a garantia. Quem tem o Espírito de Deus? Oh, para os que têm o Espírito Santo, para os que já foram selados com o Espírito Santo da promessa, assim também o Espírito é a garantia de que um dia chegaremos aos céus. Então ele vai voltar porque ele penhorou em nós, aleluia, o seu selo. E as Escrituras afirmam que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Oh, quantos creem nesta verdade? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Esteja pronto ou não, meu amado. Acredite você na voz deste humilde pregador ou não. Goste você ou não, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria: coloque a tua casa em ordem. Aleluia, fortaleça os seus joelhos tremendo, porque Jesus vem. Ele vem. E a Bíblia diz que ele virá para uma noiva santa, imaculada. Não é para uma noiva manchada. Ele vem para uma noiva que o aguarda. Aleluia, que não anda fretando com o mundo. Que não anda, aleluia. Ele vem para uma noiva que está aguardando a sua vinda. Que não mancharam as suas vestes, não contaminaram as suas vestes com este mundo podre. Ele vem para um povo santo. Ele é santo. O apóstolo Pedro disse: sede santo como ele é santo. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ele vem para uma noiva que se santifica, ele vem para uma noiva que o espera, ele vem para uma noiva que está pronta, que está clamando: Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. As Escrituras afirmam esta verdade. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, nós já vamos caminhar para o final. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele inicia dizendo, porque o mesmo Senhor. Por que Paulo está dizendo porque o mesmo Senhor? Porque existem muitos senhores por aí, mas só tem um que nasceu de uma virgem, que foi gerado na barriga de uma mulher por obra do Espírito Santo. E é esse que Paulo está dizendo, o mesmo Senhor que foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Só tem um, aleluia. No Antigo Testamento nós vamos encontrar homens que morreram e ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Mas só tem um que morreu e nunca mais voltou a morrer, se tornou a primícia dos que dormem, Jesus Cristo de Nazaré. Então quando Paulo diz, porque o mesmo Senhor, ele está falando de alguém, aleluia, que ressuscitou ao terceiro dia, para nunca mais voltar para o túmulo. Nós temos pessoas que ressuscitaram no Antigo e no Novo Testamento, mas só tem um que ressuscitou e nunca mais voltou para a sepultura. E a Bíblia diz que ele está vivo à destra de Deus Pai, está entronizado entre os querubins, e os 24 anciões lançam as suas coroas aos seus pés e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, rabandarabasacadarabarabas. Emarabaço e enebaço e carabachandaraia. Ele vem, ele voltará, ele voltará. Oh, aleluia. João, ainda no capítulo 14, verso 2 e 3, ele diz assim: na casa de meu pai, isso é o próprio Jesus falando, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não é o pastor que está dizendo, mas o próprio Jesus prometendo: eu vou, fica tranquilo, eu vou, mas eu vou voltar. E para que eu vou voltar? Para levar vocês, para que vocês estejam comigo, aleluia, para que vocês vivam comigo, aleluia. Então a Bíblia, ela nos garante esta verdade, que Jesus vai voltar. Agora preste atenção uma coisa, eu fiz uma pergunta para vocês: quantos estão esperando a volta de Cristo? A maioria disse: oh glória, mas quantos estão preparados? Aí que está o problema. Você só tem essa vida, você não vai ter uma segunda chance, como algumas religiões dizem que você tem. A Bíblia diz, Deus, na carta aos Hebreus, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. O sábio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 2, ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Da hora que você sai do ventre da tua mãe, você já está caminhando para a morte. A Bíblia diz que do pó nós fomos tirados e para o pó nós voltaremos. Então eu não posso brincar com essa vida, porque eu não vou ter uma segunda chance. Deus me deu essa oportunidade. É agora. É agora. Se entregue com toda a tua força. Não desperdice a tua juventude com coisas desnecessárias, com coisas banais, porque o tempo passa. A Bíblia diz que a glória do homem é comparada como um vapor, ele passa muito rápido. A vida passa muito rápido. É como a erva do campo, ela está se indo embora. Nós estamos indo embora. Está chegando o momento de nós voltarmos para casa. Porque Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, verso 21, ele diz que a nossa pátria não é aqui, é nos céus.
onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser conforme o corpo dele. Nós vamos voltar ao estado original do Éden. Aleluia, nós vamos ser revestidos num corpo de glória. Então não jogue fora, jovem, a tua vida. Não despreze a vida que Deus te deu. Gaste ela em prol do reino. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Porque você não tem mais, você não tem outra vida. Se você quer fazer algo para Deus, faça agora. Se lance, se joga com tudo aos pés de Cristo. Ame a Ele de todo o teu coração. Ele vem. Para caminharmos para o final, Atos capítulo 1, verso 10 a 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Essa promessa agora, essa revelação não é de homem ainda também, mas daqueles que assistem diante de Deus, que estava afirmando para aqueles homens, 2 anjos, disseram: varões, esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele vai voltar. Ele vai voltar, aleluia. Hebreus capítulo 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Essa palavra garante que Ele vai voltar. Ela nos garante que Ele vai voltar. Tentaram destruir esse livro. Mataram os seus profetas, porque acreditavam nesta verdade. Derramaram muito sangue, mas essa palavra ela vem triunfando. Ela vem vencendo. Este livro, amados, é o livro mais odiado, mas é o livro que mais ensina sobre o perdão. Ele virá. Último versículo para nós finalizarmos. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, Maranata, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se coloca de pé comigo, por gentileza. Ele vem. Mas antes que o céu se rasgue e as trombetas ecoam, viva com Ele aqui na terra. Desfrute de um relacionamento, de uma intimidade com Ele aqui. Ame a Ele aqui agora. Fale com Ele no teu carro, no teu trabalho, na tua casa, em todos os lugares. Oh, aleluia, desfrute desse relacionamento com Ele, aleluia. E quando os céus se abrirem, nós o veremos face a face como Ele é. Quero orar por você. Eu não sei se todos que aqui estão já são cristãos ou não, se já entregaram as suas vidas para Cristo ou não. Mas se tiver alguém no nosso meio que ainda não se decidiu, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio que ainda não é salvo em Cristo Jesus? Se tiver, só faz assim com a sua mão para me te conhecer. Todos aqui são cristãos. Glória a Deus. Agora, se você deseja esse relacionamento, essa intimidade com Deus, sai do seu lugar. Diga: eu quero mais de ti, Senhor Jesus. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Se você quiser, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Quero orar pela sua vida, para que o Deus dos céus
Vem impactar a sua vida, trazendo renovo sobre a tua alma. Que você possa desfrutar de uma intimidade, de um relacionamento com o Pai. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome e adoramos a ti. Oh, entendemos, ó Deus, que muito mais do que ser arrebatado é desfrutar de uma comunhão, de uma intimidade, de um relacionamento com o Senhor aqui na terra. E que quando tudo isso se findar, nós o veremos face a face. E então conheceremos o Senhor como o Senhor é. Pai, eu oro por cada um desses jovens. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, venha sobre cada um deles. Que eles sejam, ó Deus, tocados de uma forma tremenda e sobrenatural nesta tarde. Pai, os que ainda não são batizados nos dons do Espírito, batiza eles agora, Pai. Batiza-os, ó Deus, com batismo de quebrantamento, de arrependimento. Ramancho yeser kitoi marca tarawitsai. Oh, batiza-nos nesta tarde com batismo de arrependimento. Que nós venhamos, ó Deus, nos arrepender, Pai. Precisamos estar preparados, porque o Senhor virá. Senhor meu Deus, abra os céus nesta tarde. Derrama da tua chuva, derrama da tua glória, da tua unção sobre a vida desses jovens, desses irmãos que estão aqui nesta casa. Que cada um deles, ó Deus, sejam cheios do Espírito Santo, sejam impactados, renovados por uma presença sobrenatural. Mais Espírito Santo, queima eles agora, Espírito Santo, com teu fogo. Vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus. Queima, Espírito Santo, vai limpando toda a impureza, vai purificando, em nome de Jesus Cristo. E que eles, ó Deus, recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Que eles sejam tocados agora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, esta igreja. Eu abençoo, Pai, os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai recebendo o renovo de Deus agora aí. Vai sendo tocado pela presença do Espírito Santo. Vai sendo envolvido com esta graça maravilhosa, com essa unção. Aleluia, o céu de Deus está sobre este lugar. Há uma presença poderosa, um mover do Espírito Santo. Deus quer encher hoje crente aqui da glória, do poder da presença. Receba renovo hoje, agora, em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo. Receba uma graça de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Toca, Jesus, enche agora, Pai. Vai tocando, vai envolvendo, vai nos envolvendo com a tua presença. Agora, papá, receba. Xandarabassuri me candarabadagadarabassuri me calamai. E me calamassuri me comanai. Renova, Jesus, renova. Dá lugar, dá liberdade, dá liberdade. Se você sentir vontade de sair do teu lugar e orar